Olá, boa tarde. Terça-feira, 18 de junho, o Senado agora está começando. Depois de mais uma onda de protestos pelo país, líderes do Executivo e Legislativo são unânimes em afirmar: é preciso ouvir os manifestantes. A Polícia do Senado estima que pouco mais de 10 mil pessoas ocuparam a frente do Congresso ontem. Hoje, o dia começou calmo. Foi uma manhã de limpeza no Congresso Nacional. Os funcionários começaram a trabalhar cedo para recolher o que restou da manifestação. As causas são diferentes, mas os protestos começaram depois da manifestação contra o reajuste do transporte público em São Paulo. O movimento se espalhou rapidamente. Nesta segunda-feira, cerca de 250 mil pessoas tomaram as ruas de várias cidades, na maior manifestação popular dos últimos 20 anos. No final da tarde de ontem, milhares de pessoas começaram a ocupar o gramado em frente ao Congresso. A polícia fez um cordão de isolamento para impedir que os manifestantes subissem no prédio. Mas eles romperam o cerco e se reuniram em torno das cúpulas da Câmara e do Senado. Depois foram para a entrada principal. Houve tumulto e os policiais usaram gás de pimenta para impedir que os manifestantes entrassem no Congresso. A gente está lutando contra a PEC 37, que tira a autoridade do Ministério Público a investigar. A gente está lutando contra o preço da passagem aqui em Brasília e a péssima qualidade do transporte, não só em Brasília, como no Brasil inteiro. A gente está lutando também contra os gastos exorbitantes do governo com a Copa do Mundo. E a gente está mostrando para o Brasil e para o mundo que a gente acordou. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, participou de uma audiência pública no Senado e avaliou a onda de protestos. Ele disse que as manifestações são positivas, porque revelam um desejo de participação da sociedade nas decisões do governo. O ministro demonstrou preocupação com atos isolados de violência e disse que é preciso negociar com os manifestantes. Há de maneira clara uma manifestação pela ética, um combate, portanto, à corrupção. Nós estamos plenamente de acordo com essa posição. Em relação à questão dos transportes, estamos dispostos a conversar naturalmente com estados e municípios para ver como que nós podemos participar, mas sempre lembrando que é uma responsabilidade dos estados. Enfim, é um diálogo que se inicia e que nós entendemos que vai ser longo e eu espero que seja muito proveitoso. Ou o governo sintoniza as prioridades da sociedade com as prioridades do governo, ou o país incendeia. Porque a capacidade de mobilização pelos veículos de comunicação novos, pelas formas novas de arregimentar contingentes, redes sociais, etc., mostrou que é capaz de fazer mobilizações inéditas e explosivas. A população quer uma outra agenda política, uma outra agenda econômica e, especialmente, uma melhoria na qualidade dos serviços públicos nas grandes cidades, especialmente saúde, segurança, mobilidade urbana e educação. Para atender à reivindicação de redução dos custos do transporte urbano, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Farias, incluiu na pauta desta terça-feira um projeto que concede incentivos fiscais para o setor. O texto foi lido e concedido tempo para que os senadores analisem a proposta. Eu acho que a desoneração pode chegar até 20% de redução do preço da passagem. É uma desoneração muito importante. A gente vai começar uma semana de negociações com o governo federal, com os governos estaduais, com os prefeitos e vamos discutir também com os estudantes. A gente quer, a partir dessa construção, desse diálogo essa semana, colocar para votar na próxima terça-feira. Em solenidade no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff disse que as manifestações são legítimas e revelam a energia da democracia brasileira. Essas vozes das ruas precisam ser ouvidas. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de classe e da própria mídia. Nós vamos discutir agora, daqui a pouco, com os líderes. O presidente Renan deve fazer o mesmo e nós estamos conversando com o presidente Henrique Eduardo Alves, que está na Rússia, no sentido da gente interpretar esse movimento. A Casa do Povo é o legislativo, é o parlamento brasileiro. E ela está aberta, é um momento sempre de autocrítica, isso é permanente na vida da gente, também na política muito especialmente. Agora, o Congresso Nacional está aberto a qualquer tipo de interlocução madura, razoável, tranquila, serena e sem nenhum tipo de vandalismo.
O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, prestou hoje esclarecimentos sobre denúncia da revista Veja de maio deste ano. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, ele negou que tenha havido uma investigação paralela à sindicância da Casa Civil que apurou suposto tráfico de influência envolvendo a ex-chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rosemary Noronha. O ministro Gilberto Carvalho apresentou a íntegra da resposta enviada à revista Veja. Ele lembrou que a sindicância da Casa Civil sobre a atuação de Rosemary Noronha foi instaurada depois que a Operação Porto Seguro da Polícia Federal revelou em 2011 um esquema de negociação de pareceres técnicos fraudulentos para beneficiar interesses privados. O ministro explicou que Rosemary era subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da República e que os dois tinham uma relação de amizade. No entanto, ele negou que tenha havido investigação paralela à da Casa Civil. Gilberto Carvalho explicou que a Presidência da República tem uma Secretaria de Controle Interno, que acompanha todos os órgãos subordinados e as sindicâncias em andamento. A CISET é formada por servidores de carreira ligados à Controladoria Geral da União. A CISET apresenta, portanto, um rol de observações à Casa Civil, chamando atenção para a necessidade de alguns ajustes, de alguns procedimentos, exatamente para evitar a nulidade. O que está claro para mim, senhor presidente, senhor ministro, é que houve aí um desacerto, uma falta de coordenação e de entendimento, para não dizer desentendimento, no início dessa investigação. Essa divisão de tarefas deveria ter sido realizada especialmente em se tratando de um assunto de tal delicadeza política. O que houve foi, de fato, uma discussão técnica profunda, séria, o senhor viu pelo documento, em que a CISET aponta problemas para evitar exatamente nulidades. O senador Rodrigo Hollenberg questionou o ministro sobre outra denúncia veiculada pela imprensa, de que agentes da Agência Brasileira de Inteligência teriam sido presos por espionar o governador de Pernambuco. 4 pessoas teriam sido detidas no porto de Suape, e que essas pessoas com identidade falsa estavam ali, segundo a revista Veja, buscando fazer investigações sobre os passos do governador Eduardo Campos. Não há nenhuma atitude, não poderia haver nenhuma atitude do governo da presidenta Dilma de ter interesse em qualquer tipo de espionagem, arapongagem, o que seja, em relação a qualquer cidadão, qualquer detentor de função pública no país ou de qualquer cidadão de maneira indevida. A forma como Vossa Excelência tem conduzido as tarefas que são sobre a sua responsabilidade, para nós é uma tranquilidade, porque será todas elas levadas a bom termo e responsabilizando aqueles que ali erraram. Não seria diferente na Operação Porto Seguro. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde e até amanhã.